Queria falar hoje sobre consciência na prática, né? Consciência que está sendo um tema bastante abordado ultimamente por conta do momento que a gente está vivendo, porque é um tema que está tá sendo ampliado bastante por conta da meditação, inclusive, e porque é um tema que o momento tá pedindo muito forte, né? Para você ser mais consciente com as suas ações e as suas atitudes e sair daquele modelo robô que a gente estava acostumado a trabalhar, porque o robô ele já existe, ele já faz aquilo que a gente fazia de forma repetitiva ou com um processo estabelecido, né? E agora o robô fazendo aquilo que a gente fazia de forma inconsciente ou de forma repetitiva, né? A gente precisa ser mais consciente e essa chamada de ser mais humano que está vindo cada vez mais traz essa palavra de forma muito forte. E aí essa semana estava refletindo um pouquinho sobre o tema de consciência na prática, que me trouxe muito para a meditação, porque a meditação ela é um instante em que você põe a sua mente em ação, para mim, né, como eu vejo a meditação, um instante em que eu ponho a minha mente em ação para me auto-observar e tentar me ancorar no agora, né? Eu sou uma pessoa que na escola eu tinha bastante dificuldade em algumas matérias que eram bastante faladas, né? Ou lido, ou alguma coisa que era lida, de ter foco, de prestar atenção naquilo que estava sendo dito. E aí eu perdia totalmente o foco, o professor fazia todo um discurso, e se ele parasse ali e ele falasse para mim assim, Kate, e aí, o que você achou? Aí eu parava, olhava para mim e falava assim, o que ele falou? E eu estava ali na sala, mas simplesmente de corpo presente, a minha mente ela viajava, porque ele falava alguma palavra que me conectava com alguma coisa, e de repente a minha mente fazia toda uma viagem para aquela palavra, e o que ele estava falando era como se ficasse em segundo plano, abaixasse assim o volume e eu entrasse num mundo paralelo. Então, a meditação na prática me trouxe a possibilidade de, quando acontecem esses momentos, porque eles ainda acontecem, de eu conseguir mais rapidamente perceber e voltar para o instante agora, aumentar o volume e prestar atenção naquilo que a pessoa está falando, né? Ou na situação que está acontecendo. Outra coisa que acontece é, às vezes, por exemplo, lendo o livro. Estou lendo o livro e aí, de repente, dá um apagão. Tum! Aí eu li 5 páginas e aí eu falo assim, opa, o que eu li? Aí eu volto as páginas para trás até onde eu me lembro, né? Então, ter consciência na prática está, para mim, pelo menos, estar mais atento aos momentos em que esses apagões, por exemplo, acontecem na nossa mente, esses momentos em que a gente deixa de ter atenção para aquilo que a gente está fazendo, esses momentos em que a gente se liga e se conecta no piloto automático, e aí ter consciência de quando isso acontece e voltar um pouquinho mais rápido. Acho que um dia eu vou conseguir, não sei, né? Mas trabalho para isso, que um dia eu consiga estar no agora, né? Presente a todo momento, em todas as situações. Mas acontece ainda de eu me desprender de alguma forma a minha atenção para outras coisas, e aí o agora ele fica inconsciente. Então você fica aqui no agora, mas ele fica inconsciente, a sua consciência vai para outra coisa. Então, a meditação me traz muito esse estado de observador para que eu preste atenção no momento em que a consciência vai embora.
e traga ela de volta para o agora, né? Que é o que a gente fala muito da atenção plena, de você estar atento àquilo que você está fazendo aqui agora, então prestar atenção em como você se sente, prestar atenção. Eu me lembro outro dia que você falou para mim assim, eu presto muita atenção, por exemplo, em o que, que eu estava falando, o que, que eu estava fazendo quando eu espirrei, porque às vezes traz para eu observar essa situação e o que que isso, porque o que estava acontecendo antes dessa situação, né? Para eu me sentir assim, ou para eu ter vontade de fazer tal coisa. E isso efetivamente para mim é ter consciência na prática, né? De você estar ali agora, presente para o que você está fazendo e prestando efetivamente atenção no que você está fazendo. E não só, às vezes, roboticamente, né, inconscientemente, simplesmente executando uma ação. Quando a gente fala de meditação, foco, treino da mente, atenção plena, né? É muito interessante porque existe quase como uma crença que isso já deveria existir em nós. Então as pessoas falam, eu não tenho atenção, né? Como se a atenção fosse algo que a gente tem ou não, né? E é algo que a gente precisa praticar. Se a gente perceber, tudo o que a gente sabe, a gente praticou. Até mesmo caminhar. A gente não sabia caminhar, e se todo mundo que tem um filho, um sobrinho, filhinho de amigo, a gente vê o quanto que o bebê pratica até sair andando. Até que vira fácil o suficiente que a gente não tem a mínima noção que a gente está caminhando quando a gente está caminhando. A gente só pensa assim, eu quero chegar até a porta, e o corpo vai até a porta. A gente não pensou nem como, né? Mas tudo na vida que a gente aprendeu foi por prática. Então é muito interessante que quando a gente fala com meditação, algumas pessoas falam assim, eu tentei uma vez e não consegui. Falo, uma vez você não vai conseguir mesmo, né? Eu tentei manter o foco, enfim, e não consigo, eu não tenho foco, né? Falo assim, olha, é uma questão de prática. Então, quando a gente senta para meditar ou quando a gente senta para produzir um grau de consciência com mais atenção, então, por exemplo, a gente pode focar nossa atenção numa chama de vela, a gente pode focar nossa atenção numa imagem que a gente goste, a gente pode começar a exercitar a nossa atenção para que ela fique cada vez mais espontânea e natural. Mas é muito interessante, porque quando a gente está falando dessas qualidades, como atenção, foco, meditação, as pessoas acreditam que é uma coisa de ter ou não ter, e não de praticar. E é um refinamento, a gente vai refinando essas qualidades, né? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras pessoas que têm menos facilidade, pode ser, mas tudo é uma questão de treino e prática. Então, a meditação, quando tem todos os exercícios meditativos, que a gente mesmo está colocando aí no papo leve, né, das nossas meditações, que senta, coloca a coluna mais ereta, presta atenção na sua respiração, mantenha o foco em si. Todos esses exercícios, eu muitas vezes costumo chamar de nadar em piscina rasa, né? Então, assim, como que a gente aprende a nadar? A gente vai num lugar onde tem um professor e começa a aprender a nadar numa piscina rasa. Por quê? Porque a gente não vai dar conta de nadar em grandes profundidades se a gente não sabe o beabá. Então, a gente vai praticando aonde? Num ambiente mais silencioso, com menos estímulos externos. Quando a gente quer aprender a ler, a gente vai num lugar sem muito som, a gente senta, busca se concentrar, vai com calma. A meditação é a mesma coisa. Depois, a gente vai usando isso no nosso dia a dia, porque o dia a dia é muito mais estimulante. A gente prestar atenção numa reunião onde tem 10 pessoas falando, vários estímulos, e coisa acontecendo fora, e barulho externo, e coisa acontecendo dentro, 1 milhão de turbilhão, mensagem de WhatsApp chegando, é muito mais difícil a gente manter a nossa mente concentrada no momento presente, né? Então, a ideia é, quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai ficar. Então, a consciência na prática, a consciência no nosso dia a dia é isso, é um olhar observador. E quanto mais a gente praticar esse olhar observador, melhor a gente vai ficar.
Então, é assim, a gente pratica em casa, 1 minuto em silêncio, num lugar recolhido, fecha os olhos, vai para dentro, e a gente já percebe que é difícil, né? Aí a gente vai para o mundo e fala, nossa, é impossível. Não é. É uma questão de prática, uma questão de observação, uma questão de paciência, de calma, de deixar, de cair, levantar, de cair, levantar, de cair, levantar. E aí um dia a gente fala assim, nossa, ficamos de pé. E aí é uma delícia, né? Então a nossa consciência também, ela levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Normal, né? Eu acho que para todos nós, uma questão de prática. I never made it, but I know what it takes.